Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais uma live diária, terceira live dessa semana, ao meio-dia. Segunda-feira foi segunda noite, mas a ideia é estabilizarmos aqui neste horário. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? O tema da live de hoje é sobre por que não conseguimos transformar as nossas vidas. Por que a gente sabe que a gente tem que fazer algumas coisas e a gente não faz? Por exemplo, a gente sabe que a gente tem que estudar mais, mas a gente não estuda. A gente sabe que a gente tem que fazer academia, fazer algum esporte, alguma arte marcial, mas a gente não faz. A gente sabe que a gente tem que rezar mais, que a gente tem que ir à missa dominical, que a gente tem que confessar, e às vezes a gente não faz. Por que a gente sabe que a gente tem que fazer algumas coisas, mas que a gente não consegue fazer? Por quê? Alguém que passa isso? Vocês veem várias pessoas falando aqui sobre os mais diversos temas. Aí você está vários domingos sem a missa dominical e você sabe, mas você não vai. Vocês passam por isso? Putz, eu tenho que ir para academia, aí eu tenho que ir, aí eu vou, eu não faço. Putz, eu sei que eu tenho que ser mais inteligente, mas eu não estudo. Alguém aqui passa por isso? E você passa isso em que área? Me conta aqui, qual que é aquela área assim que você fala, putz, eu sei que eu tinha que melhorar nisso e não tá indo. Qual área que vocês passam por isso? Me mandem, e como sempre aqui, mandem um aviãozinho para 3, 5, 10 amigos que poderiam se interessar por essa live, para que ela chegue em mais pessoas e para que vocês ajudem aqui o nosso algoritmo. Olha, eu passo por isso no que diz respeito a dormir mais cedo. Olha, sim, alimentação e exercício físico, estudo e academia, leitura principalmente, academia, estudo tudo que eu preciso. Por que isso aqui acontece? Antes de desenvolver isso, me responda uma coisa. O que é superior? O que é superior? Amar o bem ou conhecer o bem? Conhecer o bem ou amar o bem? O que é superior? O que vocês acham? Me respondam aí. E já adiantando a segunda pergunta, enquanto vocês respondem. Por quê? Primeiro eu quero que vocês chutem. O que é superior? Conhecer o bem ou amar o bem? O moço colocou aqui conhecer. Conhecer. A Liane colocou, porque só se ama o que se conhece. Conhecer o bem é superior. O Diário de Bordo, a Érica colocou amar o bem. Por quê? Colocaram o bem é superior porque não se ama o que não se conhece. O Lucas colocou, porque só se pode amar algo que conhece antes. Sim, de fato, há uma necessidade para se amar que a gente precisa conhecer. Mas amar o bem é superior a conhecer o bem. Por quê? Porque amar o bem te torna bom, mas conhecer o bem não necessariamente te torna bom, porque você pode rejeitar o bem. Percebe? Você pode saber intelectualmente, respondendo no Enem, que seria bom que você fosse mais educado, mais amoroso com seus pais. Mas se você de fato não ama isso, você não é bom. Você poderia conhecer que você tem que, pela virtude da religião, de ir à missa dominical, de rezar mais, de ser mais grato, de pedir perdão pelos seus pecados, mas você pode não fazer isso. Eu conheço o bem, mas não amo o bem, não vive o bem. Então, amar o bem é superior a conhecer o bem, porque amar o bem te torna bom. Um demônio difere de um anjo, principalmente por aquilo que eles amam, e não pelo que eles conhecem. Percebe?
Demônios não são ateus. Na carta de Tiago, em algum lugar no capítulo 2, entre o versículo 14 e 26, porque é um trecho que eu gosto muito, aí tem um trecho lá que ele fala: crês em um só Deus, fazes bem, os demônios também creem e tremem. Ou seja, os demônios são demônios não porque eles sejam ateus, porque eles não são, mas porque eles se amam acima de tudo e não têm a Deus como Senhor. E esse é o drama da nossa vida. Não é só o que a gente conhece, é o que a gente ama. E como que a gente sabe o que a gente ama? É onde a gente tem colocado o nosso coração, é onde a gente tem colocado a nossa vida. Voltemos à pergunta que eu fiz no início. Vocês percebem que muitas vezes a gente quer ir para a academia, a gente quer estudar, a gente quer rezar, a gente quer ser uma pessoa melhor, mas a gente não consegue viver isso. Um dos motivos pelos quais a gente não consegue viver isso é porque a gente não ama isso de verdade. Mas para nós, que temos até uma diferença em relação aos anjos, tem conhecimento certo das coisas naturais, para nós, a maioria das vezes que a gente não ama algo é porque a gente não conhece tão bem. Porque se você se debruça em cima do bem, eu estou fazendo essa distinção porque realmente é possível você conhecer o bem, mas por orgulho decidir negá-lo. Mas habitualmente, todo mundo que está aqui são pessoas que querem melhorar, que não estão de sacanagem com isso, tudo que estão buscando melhorar mesmo. A gente sempre tem o risco do orgulho, mas normalmente é porque a gente não conhece tanto. Ou seja, o desafio da nossa vida é viver o bem, é fazer o bem, é encarnar o bem. Encarnar o bem não é ser bonzinho, é fazer o que é certo, é fazer o que é ordenado. Por exemplo, encarnar o bem é trabalhar direito. Encarnar o bem é comer direito, é fazer academia, é fazer uma luta. Encarnar o bem, colocar o bem na sua vida. O nosso desafio é encarnar o bem, mas para encarnar o bem você tem que amar o bem. Você não encarna na sua vida o que você não ama. E você não ama o que você não conhece. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair naquela armadilha do homem prático que só quer saber o que fazer. Se vocês quiserem só saber o que fazer, eu falo aqui. Durmam cedo, acordem cedo, exercício todos os dias, aos homens é bom que façam alguma luta, missas dominicais, se possível missa diária, terço diário é muitíssimo recomendado, trabalhem direito sem reclamar, comece o dia oferecendo as obras daquele dia a Deus, seja muito educado com a sua esposa, etc, etc. Viu que não adianta tanto? Eu quero só saber o que fazer, eu só quero saber o que fazer. Porque eu disse uma série de coisas que foram sons. Mas quando eu falo, vá à missa dominical, você não sabe muito bem nem o que é a missa e nem por que ela está no domingo. Por que a missa dominical é tão importante? E aí é difícil amar uma coisa que você não conhece. Percebe? Há alguns anos, um livro que foi bem importante para eu decidir a missa diária de fato, um livro pequenininho chamado Tesouro Oculto, as Excelências da Santa Missa. Se eu não me engano, o autor é o São Leonardo Maurício, algo assim. Mas se vocês procurarem Tesouro Oculto, as Excelências da Santa Missa, é um livro belíssimo. Aí você lê aquilo, aí você conhece mais. Você conhece mais. Aí você começa a amar. Aí você fala, é por isso que acontece isso aqui. É por isso que acontece isso aqui. É por isso que acontece isso. Você começa a amar aquilo. Aí na medida que você começa a amar, você quer mais aquilo. Isso também vale com a academia. Tenta antes de... Vai indo, para academia, mas no meio desse processo, ou antes, se você não está com ânimo nem de ir, converse com pessoas à sua volta que amam ir e que de fato vão. Eu lembro há algum tempo, eu tenho um amigo querido que participa, treina aí para triatlon, faz maratona, tudo, e ele treina, tem uma rotina pesadíssima e treina muito. Há um tempo atrás eu mandei um áudio para ele, às vezes ele aparece por aqui, mas acho que não está aqui agora não. O Leonardo,
E eu mandei, fala, Léo, tava um tempão sem conversar com ele, a gente conversa de tempos em tempos, apesar de sermos muito próximos, tá morando em São Paulo. Falei, Léo, tô voltando aqui a fazer exercício e tal, e te vejo treinando muito. Me manda um áudio aí, falando o que isso significa para você e de onde que você tira o ânimo para treinar às 5 da manhã. Fiz várias perguntas, eu queria entender a cabeça dele, o que eu queria saber com aquele áudio. Ele mandou áudios e coisas muito boas, assim. Eu queria entender o que você vê que te faz acordar às 5 da manhã para correr, nadar e pedalar. E aí depois você vê outra pessoa, uma pessoa que gosta muito de treinar muito uma luta, uma pessoa que vai muito para academia. Aí você vai conversando, aí você começa a pesquisar na internet, aí você começa a estudar aquilo, aí você começa a entender como que você separa os treinos, como que você separa as séries, aí você começa a conhecer aquilo, aí você começa a amar aquilo e você é convocado a encarnar aquilo. Outra coisa, estudo. A chance são que várias pessoas aqui gostariam de ler mais, gostariam de estudar mais, mas não estudam. A pergunta que fica é, vocês estão de fato convencidos de por que ler é importante, de por que ficar inteligente é importante? Estão convencidos mesmo? Ou vocês só querem ficar inteligentes por vaidade, para falar difícil? Normalmente, se a gente tem muita dificuldade de estudar, é porque no fundo você nem se convenceu da importância de conhecer a verdade. Ou seja, é claro, fazendo um parênteses, esse é um vídeo curto. Um dos motivos pelo qual a gente pode não encarnar é porque a gente é tão vicioso a respeito da preguiça que a gente tem que corrigir as nossas paixões. Isso é importante. E para isso a gente deve buscar fazer o que a gente tem que fazer, mesmo contra a nossa vontade. A gente tem que buscar se mortificar, fazer jejum, tomar banho gelado, parar de reclamar, cortar coisas lícitas na comida para a gente parar de ficar tão molenga. Mas o foco do vídeo não é esse. É algo, sem dúvida, as paixões podem nos atrapalhar, mas as próprias paixões são modeladas bastante pela nossa prática, mediada pela inteligência, mas pelo que a gente ama. Percebam, para irmos amarrando aqui. Imagina a seguinte cena, o marido chega em casa à noite e ele está muito cansado. Aí ele chega assim e fala, meu amor, eu tô exausto. Me ajuda aqui na cozinha, me ajuda aqui. Eu tô exausto. Aí um amigo liga e fala, cara, a quadra liberou aqui, o campo liberou, bora jogar aquela pelada, tá todo mundo vindo pra cá. Ele levanta na hora, pega a chuteira, meu amor, tô indo lá. Aí você olha e fala, mas ele não estava cansado? Não, ele estava com preguiça. A preguiça é um fenômeno espiritual, não é um fenômeno de estoque de glicose. Por quê? Tem um livro pequenininho, maravilhoso, chamado A Preguiça, do Francisco Fausto, tem na Quadrante. Ele coloca lá que o oposto da preguiça é a virtude da diligência. E a virtude da diligência vem da raiz do latim diligo, que quer dizer amor. Ou seja, nós temos preguiça daquilo que não amamos. Por isso que a gente tem tanta preguiça da missa dominical e não tem tanta preguiça de ir para um churrasco, porque no fundo a gente não ama. Por isso que a gente tem tanta preguiça de ir para academia, por isso que a gente tem preguiça de estudar, porque de fato a gente não ama. E a pergunta que eu queria deixar aqui é, a gente não ama, mas quanto de esforço vocês colocaram para conhecerem isso? Eu duvido, estou pegando o exemplo aqui da missa, porque é um exemplo árduo, e uma coisa que de forma geral as pessoas não entendem. Eu duvido. Comprem, coloquem lá na Amazon. Tesouro Oculto às Excelências da Santa Missa. Um livro pequenininho. Tem livro que o Tesouro Oculto aparece como título, As Excelências da Santa Missa como subtítulo, outro As Excelências da Santa Missa maior, um livro antigo. Eu duvido que se alguém aqui ler aquele livro não vai passar a amar mais. Por quê? Porque vai passar a conhecer. Então, não tenham medo de estimular a inteligência naquilo que importa. A gente tem que parar para ouvir quem ama, para a gente ver a perspectiva deles. E a gente tem que parar para estudar. Senão o nosso destino será de checklist em checklist, ficar vendo o que a gente tem que fazer, sem entender as raízes daquilo, sem entender os princípios daquilo. Mesma coisa, as pessoas não conseguem encarnar a paternidade porque não amam a paternidade, não amam a paternidade porque não entendem o que é uma família.
As mulheres não querem encarnar a maternidade porque não amam a maternidade. E não amam a maternidade porque o feminismo corrompeu a consciência de vocês, a ponto de que vocês não têm a menor noção do que é uma família de verdade. Vocês não têm a menor noção do que é um dom, do que é o dom de gerar uma alma imortal, de cuidar de uma vida. E aí a gente acha que trabalhar em uma parte específica de qualquer empresa é ser mais empoderada do que criar uma alma imortal. Aí vocês não amam isso, porque vocês não têm ideia do que é a paternidade, não têm ideia do que é a maternidade. Então a gente tem que parar e voltar. Da filosofia clássica chamaremos isso de causa formal. O que é esta coisa? Para que então possamos entender a causa final. Para que isso serve? Certo? Alguma pergunta? O Gabriel mandou uma mensagem. Obrigado aí pelo comentário. Alguma pergunta? Opa! Então é isso, meus caros. Tem um certo delay, mas eu estou um pouco atrasado aqui para o próximo compromisso. Espero que tenha ficado claro para vocês. Nos vemos amanhã, meio-dia. E aqueles que acharam que essa live agregou algo, encaminhem depois para outras pessoas. E seria muito bom ler o comentário de vocês no feed sobre o que vocês acharam. Um abraço e até amanhã.